Boa noite, boa tarde. Vamos começar agora que são 7 horas. Temos aqui a doutora Elisa conosco, o Santana, o Rômulo e o César, todos panelistas prontos. Obrigado pela pontualidade, obrigado por aceitarem esse convite. O Disruptive Talks, que é este conjunto de webinars que nós pretendemos fazer nos próximos meses. Este é a primeira série, é a primeira série do projeto Disruptive Talks, em que nós abordamos o tópico desmistificando a inteligência artificial. E hoje, nesta edição, nós estamos a falar do impacto da inteligência artificial na medicina, que veio bem a calhar numa época em que estamos a passar por uma situação pandêmica no mundo, e o tema vem mesmo para trazer-nos alguns insights e, quem sabe, mudar alguma percepção daquilo que a gente tem sobre a medicina. Hoje temos aqui conosco o César Taurion, que é o nosso convidado residente, especialista e profissional, estudioso de tecnologias de informação, e tem trabalhado bastante em catalisar a inserção de tecnologias disruptivas no Brasil e no mundo. Ele é vice-presidente da inovação técnica. Temos a Elisa Gaspar, que é a bastonária da Ordem dos Médicos em Angola, médica neonatologista, que já é bem conhecida e renomeada pelo seu trabalho sobre a malária congênita, transmissão vertical, é a transmissão de mãe para filho da malária. Temos o Inocêncio Santana, representando aqui a Moçambique e o setor privado. Ele é diretor-geral da Ortomédica, uma empresa moçambicana que trabalha diretamente com o sistema de saúde em Moçambique, com empresas relacionadas com hospitais, ONGs e o Ministério de Saúde. Temos também conosco o Rômulo Guilherme, representando Cabo Verde e representando também as startups no ramo de inovação em medicina, fundador do novo sistema de saúde de atendimento ao público, que é o Nubian Pro Doctor Plus, uma plataforma que pretende usar a telemedicina para responder às necessidades dos nossos pacientes e conseguir trazer mais abrangência ao acesso a atendimento médico. Quero agradecer aqui a presença de todos. Doutora Elisa, muito obrigada por estar conosco. Eu gostaria de começar consigo e podia trazer para nós assim uma visão daquilo que é o estado em África de atendimento de saúde pública, daquilo que são as preocupações que nós temos aqui em África, principalmente, para nos contextualizar um pouco sobre a situação de saúde em África. Olá, boa tarde. É um prazer estar com vocês. Não estava à espera de ser a primeira a ser chamada ou abordar a questão. Realmente não pude participar no primeiro encontro que houve, mas vinha com uma ideia de aprender, porque foi dito que acho que é o professor César iria fazer uma apresentação e depois iríamos, portanto, discutir à volta dessa apresentação. Mas prontos, como médica, como africana, como mulher, vou dar aquilo que eu penso que devia ser. Começo por dizer que a maior parte dos nossos países são países que, prontos, eram colónias, saíram das colónias com muitas dificuldades, com guerras e outras situações que nós conhecemos, e partimos para um desenvolvimento que, no caso concreto de Angola, estava a ser muito bom, mas que de repente estagnou.
Devo dizer que nós em África temos muitas dificuldades a nível de saúde pública, porque temos que pensar e saber que todos os organismos têm que estar juntos para poderem fazer o trabalho. Porque uma coisa é os nossos ministérios da saúde sozinhos, outra coisa é os ministérios da saúde junto com todos os organismos. Porque se eu quero ter uma saúde pública boa no meu país, eu tenho que ter água potável, tenho que ter saneamento básico, tenho que ter condições de habitação, tenho que ter escolas, tenho que ter tudo, um todo. Para quê? Para que as pessoas possam estar integradas, para que as pessoas possam saber das verdades e do que é bom e o que não é bom, que as pessoas possam estar educadas no sentido de que se eu, por exemplo, jogar um papel que não seja num contentor de lixo, que seja na rua uma casca de banana, eu estou a contribuir para a degradação do sistema de saúde do meu país. Em África, também temos o problema da corrupção em África, que os nossos dirigentes são todos uns corruptos e que não se preocupam com o bem-estar da população. Então, quer dizer, é todo um sistema onde todos devemos estar integrados para podermos ver melhorias nos programas. Por exemplo, há programas muito bons, mas estão escritos apenas, nós não conseguimos implementar esses programas. Há ações que devemos fazer de imediato e não se faz. Às vezes porque a pessoa que está à frente não domina o sistema e se houver outra pessoa próxima que domina, eu não faço, mas também não deixo fazer. Então também temos esse problema em África. É bom que nós, os africanos, nos posicionemos realmente como seres humanos, respeitar os direitos humanos, de respeitar as democracias dos países, para podermos, em conjunto, trabalhar para se melhorar os sistemas de saúde a nível de África. A África tem bastantes quadros, mas é muito difícil trabalharmos em conjunto, porque se eu não sei, eu também não quero passar para o outro. E se o outro, se o outro mostrar que sabe, eu vou bloquear o meu irmão, a minha irmã, porque eu não quero, eu não sei, eu não faço, mas também não deixo fazer. Nós temos esse problema e um problema sério que nós devemos ver com olhos de ver para podermos corrigir para que haja mais saúde nos nossos países africanos. Nós temos amigos de outros países que vêm para ajudar, vêm para cooperar, mas muitas das vezes eles quando chegam, às vezes não conhecem a nossa realidade e querem impor regras que não se coadunam com a realidade dos países. Então, é preciso chamar a atenção que os nossos amigos, nossos irmãos que venham para nos ajudar, primeiro perceber a realidade dos países, para depois poder-se implementar as ações, porque há muitas coisas que não se coadunam, não são viáveis para as nossas realidades, então é preciso conhecer e saber disso. Também muitos de nós somos viajados e conhecemos o mundo e quando queremos às vezes aplicar algumas tecnologias, algumas inovações, encontramos barreiras porque às vezes o meu superior não conhece e ele vai me barrar para eu não aplicar essas tecnologias, para eu não fazer aquilo que realmente devia ser feito. Então, são muitos problemas e que se tornam em grandes desafios para nós, os africanos, para podermos implementar certas políticas que às vezes até são políticas que vão de encontro àquilo que a gente quer. De uma forma geral, eu sinto essas dificuldades e muitas das vezes nós, nos nossos países, não somos reconhecidos como especialistas, como experts, somos reconhecidos lá fora, então nós às vezes também ficamos retraídos porque nos nossos próprios países não nos reconhecem nem aceitam que nós viemos com inovações para ajudar o nosso próprio país. Acho que numa primeira abordagem posso ficar por aqui, depois falar mais, não é? Muito obrigada, doutora Elisa.
Creio que deixou aqui um bom resumo daquilo que é a nossa situação. E pronto, Angola, Cabo Verde, Moçambique registram situações graves de saúde pública e sabemos disso, decorrentes da pobreza, de falta de infraestrutura, questões financeiras e também, como comentou, corrupção, entre outros problemas. Também temos falta de disponibilidade de equipamento tecnológico para diagnóstico, aparelhos de raio-x, TAC, ressonância magnética. Nós aqui várias vezes temos que esperar, ou eu vejo pessoas a esperarem anos para poderem ter acesso a um aparelho TAC no sistema público. Então, eu acho que ainda temos vários desafios pela frente. Por isso eu ia aqui passar um pouco para o César e perguntar ao César se calhar... Antes de passar para o César, deixa-me só dizer que às vezes nós temos a percepção de que é preciso dinheiro, é preciso dinheiro. Eu vou contar-vos aqui um episódio rápido. Eu fiz a implementação do Banco do Leite Humano em Angola sem dinheiro. Eu não tinha nenhum dinheiro, mas as parcerias, os amigos e principalmente o Brasil, ele conseguiu dar-me tudo, deu-me tecnologia, ensinou a mim e as colegas, deu-nos a tecnologia e nós cá dentro, em Luanda, fomos pedindo ajudas e todo mundo ajudou, do balde do lixo, o sabão líquido para lavar as paredes, os guardanapos para limpar as mãos, quer dizer, tudo. Nós montamos um banco de leite sem precisar de dizer que temos dinheiro na mão, porque as pessoas estão habituadas que tem que ter dinheiro na mão, tem que ter dinheiro na mão. Às vezes não é isso, são as parcerias, as amizades, os contactos que fazem as coisas acontecer. Porque sem isso, às vezes, aqui em África, as coisas não acontecem. Porque temos na cabeça que tem que ter dinheiro, muito dinheiro. Às vezes não é necessário. É mesmo as parcerias que fazem as coisas acontecer. Eu, nesse aspecto, dou muito graças a Deus e tenho agradecido bastante ao Brasil, que o Brasil não me largou, são anos e anos, e o Brasil nunca me largou, e eu consegui implementar, inaugurar com pompa e circunstância o Banco de Leite Humano em Angola. E continuo a pedir patrocínios. Estamos agora na Semana Mundial da Amamentação e já consegui tudo sem ter nenhum dinheiro. Consegui as camisolas, consegui o lanche que se vai dar no dia 1, conseguimos webinars, tudo sem precisar de eu ter um tostavo na mão. Muito obrigada, doutora Elisa. Eu creio que é isso que estamos aqui também a fazer, criar mais conexões e partilhar essas experiências para que inspiremos mais pessoas para tomarem essas atitudes, porque às vezes ficamos mesmo presos no dinheiro, no investimento e temos mais justificações do que ações. No entanto, eu voltava aqui ao César, gostaria de perguntar ao César, e se calhar pedir para explorar um pouco este tema, que é como é que a gente pode aplicar a inteligência artificial na saúde pública, ou como é que a inteligência artificial pode auxiliar no serviço de saúde pública, tendo em conta esses vários problemas que a gente encontra aqui. Eu entendo que muitas vezes tem muita gente que morre por problemas que podiam ter sido evitados, e isso é uma realidade. Perfeito. Bom, é legal estar aqui com vocês. Eu acredito que a experiência do Brasil ela é bem interessante, porque o Brasil é um país extremamente heterogêneo, né? Vocês sabem bem disso, mas só para chamar a atenção, você tem regiões que são similares à Suíça e você tem regiões que são similares à Somália, que é um dos países mais pobres da África. Então, tudo isso dentro do mesmo país, com mais de 220 milhões de habitantes. É um país extremamente heterogêneo. E em termos de distribuição de renda, também é muito diferente. Você tem regiões extremamente pobres, como nós falamos, principalmente concentradas no norte e nordeste do país, e regiões com bastante, digamos, com bolsões de riqueza, mas também, dentro das próprias cidades, há uma mistura de pobreza e riqueza. Então, você pega, por exemplo, uma cidade como a própria cidade de São Paulo, né, a segunda maior cidade da América Latina, só perde para o México, mas se olhar em termos econômicos, o PIB de São Paulo, se eu não tenho o número exato aqui, mas para dar uma ideia, só a cidade de São Paulo, o PIB, ou seja, o Produto Interno Bruto de São Paulo é maior que o PIB de Portugal, só a cidade.
mas não é distribuído de forma homogênea. Então, você tem uma riqueza muito grande concentrada em diversas áreas e você tem toda uma grande parte da população com uma renda muito pequena, morando muitas vezes em comunidades com um índice de violência muito grande. Então, você tem essa situação muito, eu diria, muito heterogênea, com uma diferença socioeconômica muito grande no país. Isso se reflete no sistema de saúde. Então, você consegue ter hospitais de primeiro mundo na iniciativa privada, hospitais que são um padrão global, como a rede o Einstein e outros, só para citar alguns poucos, que não ficam, que ficam de igual para igual com os principais hospitais do mundo inteiro, seja nos Estados Unidos, na Europa, e você tem regiões que não têm assistência médica, no caso, não apenas privado, mas até sistema público. E o sistema público de saúde, ele também é muito variado. Você tem algumas localidades, principalmente no sul do país, onde você tem hospitais públicos extremamente eficientes que se comparam a bons hospitais privados. E você tem, em outras, ou na grande maioria do país, hospitais públicos com muita ineficiência. Então, um dos aspectos onde a tecnologia pode ajudar, principalmente na maioria dos hospitais públicos, são em alguns aspectos. Eu nem falaria agora na inteligência artificial especificamente, mas até em alguns poucos e simples sistemas de gestão que vão ajudar e muito a tornar os hospitais mais eficientes. Então, você tem hoje, de um lado, uma população que, de alguma forma, tem acesso a um telefone móvel, um smartphone ou um celular com algumas funcionalidades. Então, praticamente todo habitante, todo brasileiro tem um dispositivo desse. Por outro lado, você tem um sistema de saúde que não tem, na sua grande maioria, sistemas de gestão eficientes. Então, você tem filas de atendimento, isso é muito ruim. Você tem falta de leitos, falta de medicamentos. Então, são questões tão básicas que eu vejo que ainda a inteligência artificial não vai contribuir muito nisso se a gente não resolver essas questões. Mesmo porque, para eu conseguir ter algum algoritmo que funcione com eficiência, eu preciso de dados. E a maioria dos dados que nós temos da saúde pública, principalmente esses que vêm dessa imensa maioria de redes de hospitais públicos, digamos, os mais pobres, a documentação ela ou está em papel, ou está em planilhas, ou em laptops, ou em antigos computadores, PCs, e não são integrados. Então, eu não consigo nem alimentar algum algoritmo para treiná-lo de forma eficaz. Então, eu tenho uma dificuldade muito grande de trabalhar dados. Sem dados, eu não consigo fazer o motor funcionar. Então, nós vemos, de um lado, um problema tão básico que não precisa de inteligência artificial. E, do outro lado, nós vemos uma saúde de ponta, onde você tem aplicações de inteligência artificial hoje que ajudam, por exemplo, na identificação de câncer de mama, de pneumonia. Você tem já alguns algoritmos funcionando, que através da tosse você tem praticamente um diagnóstico da possibilidade de ter uma contaminação do coronavírus. Você tem sistemas hoje que fazem o processo de telemedicina, inclusive com uma parte do diagnóstico sendo feito até de uma forma bastante significativa e razoável, com um chatbot. Então, ao mesmo tempo que nós vemos coisas absolutamente muito interessantes, comparáveis que a gente ouve e vê falar lá na Inglaterra, na Alemanha, nos Estados Unidos, nós temos alguns poucos casos no Brasil, mas são a ponta da pirâmide. A grande maioria do atendimento da população é o sistema de saúde. O sistema de saúde ainda tem ineficiências tão básicas que a inteligência artificial não tem nem como ser aplicada, porque eu não tenho base de dados para treinar os algoritmos. As informações, como eu comentei, estão dispersas ou não são integradas. Então, nós temos que resolver vários problemas. A inteligência artificial vai, ao longo do tempo, sim, nos ajudar muito.
mas nós temos que resolver os problemas de saúde básica do sistema de saúde pública para começarmos a tornar mais eficiente, a tornar mais adequada a utilização da inteligência artificial. A primeira é, obviamente, digitalização dos processos e das informações. Sem isso, eu não consigo alimentar os algoritmos. E esse é um processo que poderia ser feito? Poderia, porque, de alguma maneira, eu tenho computadores em praticamente todos os hospitais. A questão é que há uma carência de pessoas preparadas, não há incentivo a digitalizar a informação, então a informação ou está dispersa quando está em computadores, ou está em papel, e ninguém tem a obrigação ou a necessidade de transformá-lo em digital. Então, nós temos, eu não sei exatamente a situação em países africanos, mas eu acredito que tem muita similaridade de problemas. Você tem uma parcela pequena da população comparado a países europeus em termos de riqueza, e você tem uma grande massa da população que aí está sofrendo, inclusive, com problemas de atendimento. Você tem, às vezes, 2 anos, 3 anos de fila de espera para fazer uma cirurgia emergencial. 2, 3 anos de espera na cirurgia emergencial praticamente torna inútil aquela cirurgia. Provavelmente, aquele cidadão vai morrer antes de ser atendido. Então, é um problema seríssimo. E durante muito tempo isso vem acontecendo, continua acontecendo. A Elisa comentou muito sobre problema de corrupção, isso é endêmico na América Latina também. A América Latina, tem até uma frase que a gente diz, a América Latina não falha, quer dizer, se tiver alguma corrupção, está acontecendo aqui. Quer dizer que na Europa, nos Estados Unidos tem, mas aqui é endêmico. Né? É uma pandemia, na verdade, né? Em todos os setores. Então, agora mesmo, com o caso do Covid, nós temos aí a primeira ponta de descobertas de uma grande corrupção. Não sei se ouviram falar no Petrolão, que foi um grande escândalo de governos anteriores em relação a todo o mecanismo de compra de votos, etc., etc. E agora nós estamos vendo isso acontecendo em plena pandemia. Quer dizer, verbas que eram destinadas a hospitais de campanha que simplesmente não foram feitos. Exemplo, claro, aqui no Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, o governo do Estado, a prefeitura, eu não sei exatamente os números, mas mais ou menos em torno de 800 milhões de reais, vamos botar aí a 5, nós estamos falando de 160, 170 milhões de dólares, 200 milhões de dólares, chegaram às mãos da cidade e do Estado para a construção de hospitais de campanha, para pelo menos 4 ou 5 hospitais de campanha emergenciais, para você ter o mínimo de leitos para serem utilizados no que se esperava ser o pico da pandemia. Não foram construídos. Aí os 2 ou 3 que tiveram pelo menos a base construída, eram prédios, eram mais grandes tendas, não foram equipados. E o dinheiro sumiu. Então, algo muito estranho. Quer dizer, você tem dinheiro para fazer hospital de campanha, o hospital de campanha não foi agora desativado, saiu na mídia essa semana, foram desativados 4 hospitais porque não foram utilizados. Os hospitais de campanha que foram previstos para o pico da pandemia não foram utilizados, quer dizer, o sistema básico de saúde suportou a pandemia e esse dinheiro desapareceu. Quando a Elisa falou de corrupção em Angola, eu falei, estamos em casa, porque na América Latina é endêmica também. E esse é um dos grandes gargalos. O dinheiro sai, mas não chega no hospital. Ele fica espalhado pelo meio. E aí nós temos problemas endêmicos de problemas de saúde básica. Então, eu acho que aí nós temos muita similaridade, eu imagino, de problemas. E nós só vamos resolver isso, pelo menos a minha percepção, com a sociedade reagindo em relação a isso. E se nesse tempo todo, todos os governos não tomaram nenhuma providência, não adianta a gente ficar esperando que o governo tome providência. Eles não vão tomar, se não tomaram, pelo contrário, de alguma forma o dinheiro foi desviado, a sociedade tem que assumir a rédea do controle e agir com mais
assertividade nas eleições, na cobrança dos agentes públicos, na fiscalização da saúde, porque nós pagamos impostos. Mas cadê a resposta a esses impostos? Então, eu diria que, antes até da gente discutir a aplicação da inteligência artificial, a gente poderia ficar falando de vários casos extremamente interessantes, mas ela não vai resolver hoje o problema da saúde pública no Brasil. Tem problemas mais básicos que têm que ser resolvidos, até porque, sem resolver esses problemas básicos, eu não consigo ter dados. Se eu não tiver dados, não adianta ter algoritmo de inteligência artificial, que nada mais é que modelos matemáticos que se alimentam de dados para fazer previsões. Então, eu preciso resolver essas questões básicas. Obrigado, César. Enfim, problemas básicos, eles existem e nós temos que ir atrás de soluções. Eu ia perguntar aqui ao Rômulo, porque o César tocou em alguns tópicos, como por exemplo o caso da digitalização dos dados, a telemedicina, e eu creio que o Rômulo, como profissional de tecnologias de informação por mais de 23 anos, 25 anos, não é? Resolveu abraçar a medicina através do que sabe fazer, da tecnologia. Pode falar um pouco conosco quais são os desafios que encontra, como é que é a aceitação das pessoas, do governo, das empresas e dos profissionais de saúde para esse tipo de tecnologia? Primeiro queria agradecer o convite, Sásia, por estar aqui neste painel tão rico. Portanto, eu ouvi a intervenção da doutora Elisa e do César. Portanto, eu vou pegar em cada uma das intervenções, em cada um dos pontos e tentar desenvolver em comparação com o que eu fiz, portanto, com o meu trabalho. Bom, pegando aqui na doutora Elisa, portanto, a doutora Elisa explicou muito bem a evolução dos países, portanto, como Cabo Verde, Angola, os países que vieram de colonização portuguesa. E ela disse muito bem, o nosso sistema, todo o nosso sistema dos países que vieram, portanto, ancorados nessa colonização, possuem uma evolução quase idêntica. Portanto, a evolução tem sido até um certo nível, depois tem estagnado, e eu penso que isso também é porque nós estamos sempre ainda ancorados. Portanto, nós conseguimos a independência de Cabo Verde e Portugal, mas eu penso que ainda estamos ancorados a Portugal. Portanto, por que é que eu digo isso? Porque eu penso que o sistema de saúde, tanto de Cabo Verde, Angola, Moçambique, há uma interação muito forte com o sistema de saúde português. Aliás, os nossos quadros, a maior parte dos quadros africanos, vão estudar praticamente nas universidades portuguesas e trazem consigo esse know-how, e muitos deles às vezes nem chegam a voltar, ficam no país colonizador. E, de vez em quando, vão prestar serviços. Isso é o sistema que nós temos. Portanto, nós temos um sistema em que, localmente, nos países como Angola, Moçambique, Cabo Verde, não temos médicos especialistas. E o que é que acontece? As pessoas são obrigadas a viajar. Portanto, quando têm um problema de saúde, são evacuados. E, em termos de Cabo Verde, nosso sistema, portanto, existe uma comparticipação do Estado, em que o Estado comparticipa a evacuação desse doente. Portanto, o doente terá que se deslocar a Portugal para ser tratado. Bom, pegando nessa pequena parte dessa situação, foi a primeira dor que eu tentei resolver com o meu software, foi essa questão da evacuação dos doentes. Portanto, e pegando aqui noutra parte, portanto, eu vou fazer já a ligação com o César, pegando noutra parte de inteligência artificial, eu também vi que, conforme eu estou plenamente de acordo, a inteligência artificial só vem ser integrada após o momento do machine learning. Portanto,
primeiro nós temos que ter dados, temos que alimentar as nossas bases de dados e depois incorporar sim inteligência artificial e aí conseguiremos grandes ganhos em pouco espaço de tempo. Mas os nossos sistemas não têm nada integrado. Os sistemas de saúde de Cabo Verde, eu penso que também estou mais ligado a Cabo Verde, de Angola, conforme, e também já agora estou a ver do Brasil e também de Portugal, neste momento já estão a fazer uma integração, portanto, mas é tudo desintegrado. As pessoas não têm os seus dados num repositório. Eu, por exemplo, eu vou a uma consulta a uma clínica. A clínica tem lá os meus dados. Vou depois ao hospital. O hospital tem lá os meus dados, outros dados. Depois vou viajar, portanto, chego num outro país, estou doente, uma consulta, esse hospital fica também com os meus dados. E assim vou ganhando durante o percurso com os meus dados dispersos. Portanto, eu vou perdendo o meu histórico. E, a certo momento, eu tenho um problema de saúde e depois perguntam-me qual é o meu historial. Como uma pessoa, vou tentando explicar ao médico, mas não vai lá, a informação não está no único repositório. Portanto, teria mais valor se tivesse tudo integrado, se tivesse tudo, a informação integrada e de fácil acesso. E por isso, pegando nesta outra questão que o César falou, desenvolvi, portanto, para resolver esses dois problemas, desenvolvi um software, portanto, e depois integrei com o hardware. Integrei com o hardware porque também existe a questão de digitalização. O know-how, conforme vocês sabem, ainda nós não temos em África pessoas especializadas em tecnologia. Aliás, a maior parte dos nossos pacientes, podem usar um smartphone, mas eles usam o smartphone para ver um Facebook e para estar a brincar. Não têm ainda capacidade de pensar que o smartphone poderá ser utilizado como um meio para os ajudar na sua evolução de saúde. Portanto, isso, para mim, surgiu aqui uma ideia de desenvolver uma aplicação que tornasse um smartphone completo, portanto, daqueles smartphones mais em conta, mais baratos, de forma que o paciente conseguisse facilmente ter um acesso a especialista. E esse especialista é? Portanto, os especialistas são precisamente os nossos quadros. Portanto, os nossos quadros africanos são grandes médicos. Nós temos grandes médicos nos Estados Unidos, temos grandes médicos na Europa, grandes médicos. São africanos de origem. Às vezes, mesmo na Europa, dizem: você é alemão. Não, mas qual é a sua origem? Portanto, é Cabo Verde. Você é holandês, de origem, Cabo Verde, ou Moçambique, ou angolano. E estão nesses países. Portanto, então, o meu foco seria utilizar então a tecnologia realmente que nós temos hoje em dia disponível para trazer a nós opiniões desses médicos em relação à nossa saúde. São especialistas que podem ajudar, mesmo estando longe, a dar as suas segundas opiniões. Porque hoje em dia nós conseguimos, conforme a César falou e muito bem, os equipamentos são caros, os equipamentos táticos, os equipamentos para fazer ressonâncias, enfim. Mas mais ainda é a questão do relatório, portanto, da avaliação, da análise. Às vezes nós precisamos também de ter em nossas mãos opiniões médicas para nós sabermos como é que vamos agir em relação à nossa saúde. Porque isso demora, conforme o César falou, às vezes demoramos 1 ano, 2 anos, às vezes para fazer uma simples cirurgia, às vezes de urgência. E esse tempo, a nossa saúde, portanto, vale o tempo que vale. E nós temos que ter, conforme nós dizemos no nosso software, time is life, que é o nosso slogan, portanto, tempo é vida. E isso para nós é fundamental, nós temos essa informação acerca de nós mesmos, da nossa saúde, mesmo para nós fazermos não nossos reativos, mas sim proativos. Portanto, quando falo na proatividade, lembre-se do que é que aconteceu agora, recentemente com o Covid. Países que foram proativos rapidamente resolveram o seu problema mais rápido. Os que vieram reativos tiveram graves problemas e morreu muita gente. Portanto, a ideia, o foco é ser proativo. E, pegando então nessas duas intervenções da doutora Elisa e do Sr. César, eu penso que os problemas estão detectados.
Os problemas estão detectados e realmente eu penso que o problema vem, portanto, falaram da corrupção. Eu digo sinceramente que ainda recentemente estive em Portugal e eu penso que depois de apresentar a solução à entidade portuguesa, em que fui, portanto, todos gostaram, fui ovacionado, até colocaram a minha solução no website. Mas passados todos esses meses, nunca mais houve nenhum contacto. E depois vim a saber que a minha solução já está na comunicação social, portanto, a ser. Não a minha solução, mas uma solução idêntica. O que me faz pensar, realmente, nós estamos a lidar com um sistema, e o sistema de saúde também incorporado, numa base de muita corrupção. E, com isso, eu penso que é a primeira grande barreira que, portanto, a doutora Lisa falou, para mim, será essa a barreira mais difícil de ultrapassar. Porque nós podemos estar a criar soluções, mas vamos encontrar sempre obstáculos que advêm para mim, que advêm desse sistema que nós estamos a viver, é verdade, e que nós estamos aqui a falar, o Brasil, Angola, até parece que nós vivemos todos no mesmo país, quando falamos destes problemas. Não, são sistemas que foram herdados de um sistema colonial. A mentalidade, o foco, ainda nós não conseguimos ultrapassar. E temos que ultrapassar para nós vencermos e conseguirmos evoluir com o sistema de saúde. Porque a tecnologia já temos. Nós já temos tecnologia pronta a ser utilizada e a baixo custo. A baixo custo. Hoje em dia tem uma pessoa, portanto, tem pessoas a viver em Santo Antão, aí, num lugar mais remoto, que podem fazer uma consulta de telemedicina com um especialista na Holanda. Fizemos isso. E deu a segunda opinião, isso é possível. Portanto, isso é eu penso que, e eu, portanto, estou agradecido pela oportunidade de estar aqui a falar sobre toda a questão da inteligência artificial que vem a seguir. Portanto, que vem a seguir, nós temos primeiro que colocar os sistemas, conforme César disse, temos que começar a colocar nas mãos das pessoas e eles mesmos é que vão alimentar. Vão colocando os seus dados, vão alimentando. E depois vem a inteligência artificial. Vai ser ótimo. Vai ser a cereja em cima do bolo, conforme dizemos. E depois vamos resolver muitos problemas de saúde. Okay? Obrigada, Rómulo. Obrigado. Obrigada, Rómulo. Eu acho que resumiste aqui um grande problema de aceitação que nós temos ainda por parte do governo mesmo, não é? Para pôr certas tecnologias, mas estávamos a dar exemplos de Moçambique, Angola, Cabo Verde, mas também existem países como Ruanda que hoje têm robôs que fazem screens de 150 pacientes em alguns minutos. Conseguem fazer o diagnóstico e ver se eles estão com febres, estão bem, se não estão bem e responder, né? Que tem sido notícia ultimamente sobre os robôs de Ruanda. Queria passar para o Santana, antes de ele cair de novo. Santana, a ortomédica tem trazido muitas soluções tecnológicas para a medicina ultimamente. Ultimamente não, já há anos que o Santana trabalha com medicina e a empresa também tem trazido soluções para Moçambique, tecnológicas em medicina. No entanto, quais são o que se passa? Por que Ruanda consegue ultrapassar essas barreiras de aceitação tecnológica e Moçambique ainda vai a passo de camaleão? Moçambique, Angola, Cabo Verde. O que achas? Boa noite a todos. Obrigada pelo convite. E infelizmente, não sei se é da minha rede, mas tenho perdido algumas passagens do debate e inclusive vou entrando e vou saindo, como a César disse. Mas vou tentar, do que eu pude apanhar e do que a César me coloca, tentar responder. Sim, concordar com todos os colegas de painel, que na realidade há problemas de base que têm que ser resolvidos e não são poucos. Há a questão da corrupção, que também é comum em todos os nossos países.
e acredito que muitas dessas situações poderão, na minha opinião, ultrapassadas ou pelo menos minimizadas se nós e todos os outros com este tipo de soluções que nós hoje estamos a fazer, workshops ou debates ou palestras, cada um de nós e fazermos com que essas mudanças possam acontecer. Respondendo à questão da SASIA, Moçambique não é que não possa ou não poderia ter robôs como a Ruanda tem, mas tudo depende, mais uma vez, de quem é que lidera o país. Neste caso, a percepção que eu tenho pessoalmente, especificamente desse caso, exemplificado por si, é um processo que está a ser liderado pelo próprio presidente, que neste momento tem sido um exemplo a nível da África, no que diz respeito ao desenvolvimento do próprio país, as políticas, a transparência e o desenvolvimento do próprio país tem dado passos largos, e acredito que mais tarde ou mais cedo, em vez de importar esses robôs, não me admira nada que Ruanda possa ser um dos países em que a África possa produzir um igual. Em Moçambique, espaço ou condições para existem. Difícil muitas vezes é fazer perceber, e não só, a necessidade de utilização, mesmo que esteja lá, mas como o César e o Romo pisaram e repisaram, há problemas básicos que têm que ser ultrapassados. E sem eles ultrapassados não vai haver acesso, não vai haver disponibilização nem espaço para esse tipo de soluções. As barreiras vão ser maiores. Essa é a minha opinião. Mesmo assim, existe já casos de sucesso em Moçambique, com telemedicina em operações online no Fórum de Cardiologia. Existem já missões que têm sido feitas também a nível de coração, oftalmologia e outras áreas em que já se tem equipamento que faz acima assistência ao cirurgião ou o diagnóstico ou inclusive as análises clínicas. Portanto, há espaço. É só uma questão de continuarmos a bater na pedra que ela em algum momento vai ceder. Saz, eu posso fazer um comentário, aproveitando que eu não sei, falou de Ruanda? Um dos grandes desafios que nós vemos é quando a gente sai para a inteligência artificial para o mundo real. Então, nós estamos implementando aqui no Brasil, uma das startups é todo um processo de apoio ao paciente, ao médico no processo diagnóstico, muito parecido com o que existe na Inglaterra. A Babylon Health está na Inglaterra. O grande desafio que nós temos é que ainda, pela escassez de dados e o processo de aprendizado, a taxa de acerto ainda é muito baixa. Então, no ambiente controlado, eu consigo ter um acerto no diagnóstico em torno de 70%, 80%. Se eu entrar no mundo real, isso vai para 30%, 40%. Eu imagino que em Ruanda deve estar nesse nível de 30%, 40% também, porque no Reino Unido está 30%, 40%, você tem mais informações. Então, uma coisa é o projeto, ele tem que ser feito, e o outro lado é a real eficácia hoje. Significa que a gente tem que parar? Não, a gente tem que começar, porque ele só vai aprender com o tempo. Temos que começar o mais rápido possível. Mas ainda é muito cedo para um sistema de inteligência artificial substituir o médico, e nem vai substituir o médico. A inteligência artificial, ela tem uma característica, a inteligência artificial ela não é inteligente. A inteligência artificial, ela simplesmente aprende, vamos colocar esse aprende entre aspas, a identificar determinada situação baseado nos dados de treinamento que ela recebeu.
Então, por exemplo, na análise de tratamento de imagens, o sistema consegue hoje ter um acerto, índice de acerto maior que um radiologista, que foi treinado com milhões e milhões de imagens. Ótimo. Então, significa que eu não preciso de um médico radiologista? Não, não é isso. Significa que o médico radiologista provavelmente terá um papel diferente. Ficar analisando imagens, a máquina faz melhor. É como um pombo ter uma acuidade visual melhor que nós, seres humanos. A ave tem uma acuidade visual melhor. Mas o radiologista, em vez de ficar numa sala escura, ele pode e deve trabalhar com a equipe médica como um todo, por exemplo, se a identificação de um câncer de mama, em como lidar com isso com o paciente. A máquina reconhece que ali tem um câncer de mama, mas ela não tem a mínima noção do que é um câncer. Nós, seres humanos, sabemos. Nós temos empatia, nós temos condições de entender e compreender o drama que isso é na vida daquela pessoa e da família daquela pessoa. A máquina não. Então, não consigo, pelo menos num horizonte previsível, ver a máquina substituindo o médico, em absoluto. Mas eu vejo, sim, a inteligência artificial e os algoritmos, que são modelos matemáticos, complementando o trabalho do médico. Essa é uma coisa extremamente importante. Mas, novamente, eu preciso treinar os algoritmos. Se eu não treinar os algoritmos, eles são inócuos. O algoritmo é um modelo matemático, que é o motor. Se eu não tiver combustível, o motor vai engasgar, vai tropeçar e não vai realmente fazer nada. Então, a inteligência artificial ela não é mágica. A inteligência artificial é um conjunto de modelos matemáticos que, trabalhando com determinado conjunto de dados, me dá uma resposta que pode ser uma previsibilidade de alguma coisa. Esse é um potencial muito bom. Por exemplo, no caso do diagnóstico, você tem como fosse um processo, como o médico faz um processo de amnésia, onde você tem, baseado em alguns sintomas, você define hipóteses, e em cima dessas hipóteses você tenta, de alguma forma, chegar à conclusão, olha, realmente confirmar uma dessas hipóteses como eventual processo diagnóstico. Mas o grande problema que você tem quando você deixa ele sozinho são questões de falso positivo e falso negativo. Esses dois lados têm um impacto muito grande na vida das pessoas. Então, nós entendemos, pelo menos no horizonte previsível, que a aplicação da inteligência artificial na medicina tem um papel fundamental, mas de auxiliar e complementar o médico. Vou dar um exemplo muito interessante de uma experiência que a gente desenvolveu, que é ajudar ainda em testes, né, mas a possibilidade de você ajudar na identificação de um ataque cardiovascular, um ataque cardíaco, um AVC, uma isquemia. Você, de maneira geral, tem os sintomas mais clássicos, dores no peito, e assim por diante. Não necessariamente todo mundo vai ter os mesmos sintomas, vamos supor que esses sintomas clássicos, então você se desloca para uma unidade de tratamento emergencial. Aí entra aquele problema básico. Dependendo de quem você tem ou não acesso a isso. Se você tem acesso a um plano de saúde, beleza, você vai para um posto de emergência. Eu tenho um plano de emergência, de saúde, eu vou para um plano de emergência. Mas parte da população vai ter um problema desse e não tem nem como se deslocar adequadamente. Então, tem esse problema a ser resolvido. Inteligência artificial só vai ser resolvida se eu tiver acesso à área médica, né? Bom, aí chegando lá, você mede pressão, faz um eletro, eventualmente o eletro não dá nenhuma anomalia, mas você tem uma certa desconfiança, então você verifica lá, através de exame de sangue, o índice de troponina, essas coisas todas, vai ver se tem alguma coisa. Ah, sim, tem. E aí você consegue identificar que ele está tendo até um ataque cardíaco, já está havendo está afetando o músculo cardíaco. Ora, mas já estudos mostraram que você tem condição de, verificando micromovimentos da face, são contrações minúsculas que a gente na olho nu não consegue ver, mas o algoritmo consegue ver usando o smartphone, porque ele trabalha com pixels, né? Imagine pontinhos muito pequenos,
eu consigo ter essa acuidade visual, que eu, o ser humano, não tem, mas o algoritmo tem, ele consegue identificar se há uma possibilidade ou não de um ataque cardíaco. Então, seria uma ferramenta que, se eu sou, ou tenho um certo, sei lá, uma certa, um receio que eu possa ter um ataque cardíaco, estou me sentindo mal, em vez de correr para um hospital, eu poderia usar meu smartphone, que analisa pega o meu rosto durante algum tempo, um pequeno filme, ou tira fotos e manda para um algoritmo analisar, e o algoritmo pode me responder assim, em questão de segundos: olha, corre para o médico ou não, né? Não tem nada demais, alguma coisa assim. Então, isso ajudaria? Ajudaria muito, sim, né? Pelo menos a ida desnecessária ao sistema de saúde. Mas, por outro lado, ainda tem muita questão a ser resolvida, que é a questão do falso positivo, falso negativo. Até ele aprender isso, até ele ter reconhecimento desses micro movimentos de cada pessoa, que são diferentes, né? As pessoas reagem de forma diferente, vai levar muita índice de falso positivo, falso negativo, e você aí tem um problema jurídico muito grande na mão, que é, ok, você, algoritmo, disse que a pessoa não tem risco ou não tem, provavelmente não teria possibilidade de ter um ataque cardíaco, e teve um ataque cardíaco, teve um infarto. E aí? Né? Então, são essas questões que a área médica precisa ser vista com muito cuidado. Portanto, por isso que a gente sempre fala, olha, o sistema de inteligência artificial, eles não são inteligentes, não vamos ter expectativas que ele vai resolver os problemas, não vai. Ele vai nos ajudar a minimizar problemas de saúde? Vai. Desde que eu tenha dados e eu tenha um médico me acompanhando. Ele, por si, não vai resolver. Eu jamais vou substituir o sistema de saúde como existe hoje, médicos e tudo, por máquinas. O que eu posso fazer é tirar trabalho desnecessário dos médicos, muitas coisas, eles perdem tempo nas consultas, perdem tempo em fazer exames desnecessários e poderia atender um outro paciente, a máquina pode ajudar ele. É nesse processo que nós entendemos que a inteligência artificial tem muito a contribuir, fazendo com que tiremos do médico trabalhos robotizados e deixemos que ele faça o que ele faz bem, é atender as pessoas com empatia, com humanidade. Esse é o foco de tudo que a gente tem feito aqui nas iniciativas de inteligência artificial aplicada à medicina. Eu acredito que esse seja o caminho. Jamais substituir o médico, porque a parte médica, a relação humana, é essencial. Se você não cuidar da pessoa, não é a máquina que vai. Eu não gostaria jamais de ter um robô, um chatbot, me dizendo que eu estou com câncer. É frio. Eu quero que uma pessoa fale isso comigo. Quero que me ajude a resolver essa questão e o que eu faço em relação a isso. Então, vamos pensar sempre assim, a inteligência artificial vai nos ajudar, mas não vai substituir nem vai resolver todos os problemas. Doutora Elisa, quer comentar? Creio que o senhor aqui falou muito sobre ainda precisamos dos médicos. No entanto, a inteligência artificial também pode contribuir, de certa forma, para diminuir essa carga, porque o sistema de saúde hoje me parece que também ele dá uma certa pressão ao médico, não é? E acabamos tendo muitas consultas superficiais, rápidas, que até nós, como pacientes, às vezes também ficamos em dúvida. Depois de esperar horas numa fila e haver paciente a entrar e a sair, será que aquele médico vai conseguir olhar para a minha cara e me dizer alguma coisa? Então, se calhar, a doutora Elisa quer comentar aqui um pouco sobre o que o César estava a dizer. Obrigada. E eu sou de acordo com quase tudo que o César disse. Mas é assim, tudo que é novo também traz dúvidas, traz questões, traz uma série de situações, até nós percebermos realmente o que é isso, precisamos realmente, se não precisamos. Mas nós, acredito que não somos só nós os africanos, há muita demanda de pacientes e realmente
se houver esses instrumentos artificiais para complementarem o trabalho do médico, é bom. É bom porque, por exemplo, hoje trabalhamos com a telemedicina em algumas cirurgias cardíacas e na sua maior parte utilizamos para discussões entre nós médicos de diagnósticos, de medicação para determinado paciente com determinada patologia, mas se nós tivermos esses instrumentos auxiliadores para os diagnósticos, para, prontos, distribuição, por exemplo, de medicamentos, distribuição de alimentação, facilitaria bastante, ou facilita bastante o ser humano. Mas há questões que têm que estar lá à mão do médico mesmo, porque uma medicina, uma consulta pela máquina fica um bocado estranha, Nós somos humanos e gostamos de sentir, por exemplo, a escutação, a palpação. Então fica assim um bocado estranho quando é uma máquina que resolve tudo, e bem dizia o César, eu tenho um câncer e eu não quero que a máquina me diga tens um câncer, ou que venha lá escrito, eu estou em frente à máquina e está escrito, tu tens um câncer, porque é diferente com o ser humano. Eu, como médica, vou ter mecanismos para poder passar a mensagem ao paciente, ao passo que a máquina não estará treinada para, posso assim dizer carinhosamente, passar a mensagem, tranquilizar o paciente, pois nós, como humanos, temos mecanismos, e qualquer médico tem sempre um pouco de psicologia para poder preparar o paciente, e quanto mais, chama também o psicólogo, faz um grupo multidisciplinar para podermos passar a mensagem ao paciente, coisa que a máquina não vai fazer. Então, sim, novas tecnologias, sim senhora, estamos para isso, porque estamos todos os dias a aprender e a inovar e queremos sim que haja novas tecnologias. Para nós os africanos e talvez outros países mesmo, vai ser uma introdução paulatina e nunca por nunca podemos pensar que vai substituir mesmo o médico ou vai substituir, sei lá, o enfermeiro, porque há coisas delicadas na medicina que é mesmo com humanização, com o ser humano, com o dedo, pega, está a ver? Então, parabéns ao Rómulo que tem estas tecnologias e que, claro, que vamos aprender com ele, mas não é tão cedo que todos nós vamos ingressar ou engrenar nessas tecnologias, e parte do princípio que os nossos países têm terras muito recônditas, onde ainda podemos assim dizer que estão muito ligadas às tradições e não as novas técnicas, para não dizer a civilização, né? Então vai ser um pouco difícil chegar essa tecnologia lá. Tem que estar mesmo lá o homem, o enfermeiro, o técnico de saúde para poder trabalhar com a população. Mas bem-vindo às novas tecnologias, independentemente de nós já termos uma certa idade, não é? Muitos de nós estamos a chegar já à reforma, mas com certeza que nos vamos estar atentos e nos vamos também ater a estas novas tecnologias para podermos, entre aspas, não é dizer que também estamos atualizados. Acho que é bom. A doutora Elisa sentiria-se confortável em fazer uma consulta a um paciente usando um aparelho, como o caso do Rómulo, por exemplo? Como lhe disse, zona recôndita, não é? Como falou. Como lhe disse, pronto, eu trabalho na capital e trabalho num hospital terciário, eu trabalho numa unidade que é o topo da carreira, né? O topo da fila, mas se eu estivesse numa área longínqua, pronto, talvez seria um instrumento para me auxiliar no diagnóstico e talvez na distribuição de alguma coisa. Porque estou sozinha lá e então precisava de um auxílio. E essa máquina poderia sim ajudar-me, eu ali presente, a palpar, mas a máquina iria ver, ajudar-me no diagnóstico. Sim.
por exemplo, nós atualmente já temos algumas máquinas, não é, que nos dão alguns resultados de exames e outras coisas mais, e muitas das vezes falha, ou porque não há corrente elétrica, ou porque há uma avaria, e nós sabemos muito bem que nós em África mandamos construir grandes hospitais e compramos grandes aparelhos, mas entretanto não investimos no capital humano para aprender a manejar o aparelho. O aparelho veio, tudo muito bem, se avariou, temos que esperar ou chamar os técnicos de outro país para vir nos dar as aulas, para vir arranjar, e muitas vezes chegam, nem sequer é uma avaria, é uma coisa de nada e a máquina volta a funcionar. Obrigada, doutora Elisa. Santana, quer comentar um pouco sobre esse tema? Como já foi dito, é uma questão de tempo e paulatinamente, sim, caminhamos para lá. É tudo uma questão de existência, adaptação, percepção das realidades, melhorar os nossos sistemas, a nossa coleta de dados, porque sem os dados não se consegue fazer praticamente quase nada. Sem informação, sem transferência de know-how e dificilmente nós poderemos implementar ou utilizar a inteligência artificial na medicina. No entanto, César tem estado envolvido em um movimento de catalisação de startups nessa área, principalmente em medicina, não é? Que é um movimento que, de certa forma, se a gente não começar agora, vamos estar um pouco atrasados. Qual é a experiência que gostaria de partilhar conosco? E se calhar nós também podemos aprender um pouco e criar esse movimento. Ok, Sádia, legal. Realmente, no Brasil, nós já temos aí já há bastante tempo um ecossistema focado em startups bastante ativo. Eu diria que hoje são Estados Unidos, Canadá e o terceiro país em termos digamos, de startups, né, de número de startups criadas, é o Brasil, na América, né, no continente americano. E algumas se tornaram unicórnios. Diversas áreas, financeiras e assim por diante. Unicórnios são aquelas startups que atingiram um valor de mercado de mais de $1 bilhão. Então, algumas surgiram no Brasil. Na área de saúde, o movimento tem sido bastante intenso. Eu, pessoalmente, estou envolvido com várias. Uma análise na área de análise de imagem, nós temos uma específica trabalhando com análise de imagem de câncer de mama e outra identificação de pneumonia. Estão na fase, digamos, de implementação e funcionando bem. E aí, acho que é uma coisa interessante para comentar, que no processo, principalmente na área de medicina, qualquer tecnologia ela tem que ter a confiança do médico. No fundo, é ele que está envolvido diretamente, é a responsabilidade dele. Então, por exemplo, no câncer de mama, hoje o sistema, você tem uma fila de entrada de exames, o sistema ele faz o diagnóstico, identifica se tem ou não câncer de mama, mas nessa primeira fase, simplesmente ele vai aprender. Nós estamos refinando o algoritmo, ou seja, ele mostra, nós registramos isso e o médico segue na sequência normal, chega a hora que o médico vai fazer a sua análise e vai corroborar ou não com a nossa informação. Ele não sabe qual a informação que o sistema colocou, se é positivo ou negativo. Ele dá a dele e a gente entende, né, e compreende, opa, acertamos ou erramos. Provavelmente agora, no início dos próximos meses, nós vamos na etapa 2, ou seja, uma vez identificado que a assertividade está adequada no mundo real, nós estamos usando o mundo real, não é mais o treinamento, agora está nas imagens que chegam no hospital em si, nós vamos mudar a prioridade. Ou seja, se você identificou na esteira de entrada que aquele raio-x, aquela imagem,
tem um indicativo de câncer, você joga na frente de outros, porque ali já foi identificado, diagnosticado como positivo. Então, o médico vai corroborar ou não. Se corroborar, o sistema aprende e, pelo menos, o atendimento começa mais cedo. E, provavelmente, numa etapa posterior, não sabemos quando, vamos evoluir para uma terceira fase, que é realmente, com assertividade maior, o diagnóstico pode ser feito da imagem pelo algoritmo, e só as exceções, onde a taxa de probabilidade de acerto, o algoritmo entender que não é muito boa, passa para o médico fazer a análise. Mas, pelo menos, elimina dele aquelas análises que não tem nada e que hoje tomam tempo dele. Então, digamos, ele analisa 30 imagens por dia, dos quais 29 absolutamente não tem nada. Na 30ª, ele já está cansado. Pode ser que até dê um falso negativo, falso positivo. Porque ele está cansado. Ao longo do tempo, ele vai cansando de ver imagens. Se nós conseguirmos eliminar dele esse trabalho desnecessário de ver imagens, que o sistema tem certeza, ou com certeza 90%, 95%, ou seja, tão grande quanto um ser humano, que ali não tem um câncer, eu não preciso passar isso para o médico. E aí o médico ficaria com menos imagens para analisar, aquelas que a máquina não tem um grau de assertividade, e as que, eventualmente, têm uma chance de ter um câncer. Então, ele vai ter mais atenção a esses casos. E vocês eliminam um trabalho desnecessário e tornam ele muito mais produtivo. E fica focado, basicamente, nas situações que aparecem realmente da positiva para câncer. Então, essa é uma maneira de se implementar. Quer dizer, ela é gradual e você vai conquistando a confiança da classe médica. Eu diria que hoje as aplicações de inteligência artificial que a gente tem em experimentação, e algumas já funcionando, são em todos os setores de atuação da medicina. Você tem, primeiro, na questão do agendamento médico, que ainda é um problema muito sério, isso tanto no sistema privado como no sistema de saúde. Você tem, hoje, inclusive os planos de saúde, têm interesse em você começar a ter uma melhor qualidade de vida, porque diminui o número de consultas e idas a médico. Então, você tem uma série de apoios em relação a modo de vida, hábitos de vida alimentares e assim por diante. Quer dizer, quanto mais saudável você estiver, mais na direção da saúde, menos a doença, melhor. Então, você vê muitas startups trabalhando nessa área, ajudando nesses aspectos. Todo o processo de gestão, desde consultas, consultórios, laboratórios e até hospitais, é um processo que pode ser muito utilizado, tem soluções de startups nessa área, e, indiscutivelmente, na prática médica. Na prática médica, você tem diagnósticos em todas as áreas. Né? Eu diria, as mais factíveis são aquelas práticas mais relacionadas com identificação de padrões. As especialidades médicas estão muito ligadas a identificar padrão. Radiologia, que é a imagem, patologia e dermatologia, por exemplo. Né? São a identificação de padrões, onde uma análise de imagem pode ajudar muito no processo. E você vê, claro, em menos aplicabilidade nas práticas médicas, onde você não tem muita identificação de padrões, mas que pode ajudar. Então, por exemplo, tem uma experimentação, esse aqui é só um case, ainda está em laboratório, em teste, que pode auxiliar no processo de diagnóstico de um surto psicótico. Por identificação, por experimentação, chegou-se a identificar um padrão de comportamento de pessoas que terão um surto psicótico. A maneira de falar determinadas palavras, a maneira de expressar sons, é um indicativo bastante nítido de uma grande possibilidade de um surto psicótico, que talvez um psiquiatra não consiga ter essa capacidade auditiva de reconhecer isso. Então, essa experimentação está em teste ainda não é muito distante do mundo real, mas é usar um dispositivo como o Alexa, estamos experimentando com Alexa, que fica ali do lado do psiquiatra e pode dar uma dica para o psiquiatra. Olha, a maneira dele falar é um indicativo que, eventualmente, pode ter
um provável surto psicótico. Então, haja ou tome uma atitude em relação a isso. Isso ainda é muito incipiente? Mas tem muita coisa pela frente que a gente vai poder fazer. O que nós estamos vendo hoje e que a pandemia demonstrou é que nós conseguimos quebrar hábitos arraigados. Por exemplo, a questão de implementação da telemedicina com ou sem inteligência artificial. Mas a telemedicina não era novidade, isso sempre existiu há mais de 10 anos que isso é factível, mas a reação do paciente e do médico era muito grande. E agora, até por necessidade, os médicos tiveram que atender via telemedicina e esse hábito está ficando bastante comum. Uma recente pesquisa, ela não é uma amostragem muito ampla, mas dá uma indicativa bem interessante, feita pela classe médica, mostrou que uma grande parcela dos médicos não pretende voltar ao modelo tradicional de consultas. Pelo menos consultas naquelas situações onde o contato físico é importante, por exemplo, neurologia, você tocar na pessoa e sei lá, uma polineuropatia e você identificar ali os pontos críticos ali, mas depois as outras consultas, geralmente são consultas de acompanhamento, onde você pega a pessoa, né? A pessoa fica numa sala de espera, traz resultados de exames, o médico olha aqueles exames, tem pouco tempo, né? Porque o sistema é muito opressor nesse sentido, o sistema de saúde, que eu falo, plano de saúde e assim por diante, tudo junto. Então, tem 15, 20 minutos no máximo de consulta, dos quais 18 minutos você fica analisando resultado de exame e fazendo um outro receituário para outro exame. E passa remédios, que grande parte da sociedade está acostumada a ter remédio, droga. Eu vou ao médico, eu tenho que sair com algum medicamento indicado, senão não fui ao médico. Então, isso é um hábito cultural que, obviamente, não é o melhor, mas é um hábito cultural. Então, se eu conseguir fazer com que ele tenha mais tempo de atendimento e menos tempo analisando informação, isso é ótimo. Então, é nessa direção que eu acredito que as coisas estão acontecendo. Então, tem muita startup na área de saúde? Tem muitas. Eu diria que, eu não tenho o número exato, mas a gente deve ter aí mais de 1000 startups na área de saúde. Quantas delas vão dar certo? Não sei. Uma parcela pequena. Até porque um grande problema das startups de saúde, eu diria que são 2 problemas básicos, e toda startup na área de saúde é muito importante isso. Primeiro, acesso a dados. Eu posso ter uma startup muito legal com modelo matemático que analisa imagens, mas se não tiver dados para analisar, para treinar o algoritmo, o motor não vai funcionar adequadamente. Ele pode até testar com base de dados, tem bases de dados públicas de imagem, e até é treinado isso, mas é diferente do mundo real. Então, a assertividade dele cai quando sai do laboratório, do teste e entra no mundo real. Esse é um ponto que a gente identificou. E o segundo, inteligência artificial, um sistema de inteligência artificial, seja um diagnóstico, seja um apoio na análise de imagem, ele não é isolado, ele não é a solução para nenhum problema, ele faz parte de uma solução. Tem que estar integrado com outros sistemas de saúde, outros sistemas daquela rede hospitalar, da clínica, que seja. E a integração disso nem sempre é fácil. Então, são 2 desafios. As startups enfrentam esses 2 desafios. São soluções isoladas, que têm dificuldade de integração com os sistemas existentes, e são algoritmos que não foram devidamente treinados, a não ser em cima de bases de dados públicas. Essas bases de dados públicas são apenas uma amostragem que não é necessariamente da realidade. No caso, por exemplo, do Brasil, quando você pega algumas bases de dados públicas, muitas delas são bases de dados estrangeiras, que não refletem a realidade brasileira, as características de hábitos alimentares e assim por diante do Brasil, que faz com que até meus processos diagnósticos não sejam adequados. Eu tenho que considerar no processo diagnóstico não só sinais e sintomas da doença, mas todos os hábitos de vida, todo o aspecto epigenético da pessoa. Então, isso é um dos grandes desafios da startup. Mas é importante que todo o país tenha um ecossistema que propicie a criação de inovação de startups. Eu recomendo que preste atenção a alguns pontos. A primeira questão, quando a gente fala em startups na área médica exclusivamente, é que você tem que estar juntando profissionais de medicina com profissionais de tecnologia e, eventualmente, de gestão, para ter uma solução realmente adequada.
Se for só de tecnologia, a solução não é adequada. Se for só médica, talvez também seja muito restrita a visão do ponto de vista médico. Tem que abrir um pouco os horizontes, essa diversidade. O segundo, não adianta você não ter os talentos se não tiver essa densidade de talentos. A grande dificuldade que você vê em startups aqui no Brasil é que 70% a 80% delas estão concentradas na região sudeste. O restante está espalhado pelo restante do país. Então, aí você não tem densidade, não tem troca de ideias, apesar de você falar online, mas não é a mesma coisa do contato presencial. O terceiro, indiscutivelmente, é acesso à fonte de investimento. Sem fonte de investimento, startup não vai para frente. Startup não é um negócio que vive de graça. Você tem que sustentar as pessoas de startup, tem acesso a recursos computacionais, gasta-se dinheiro. Então, preciso, sim, de apoio de investimento. E investidor que acredita na ideia. O quarto, o ambiente regulatório, extremamente importante. Quer dizer, se o ambiente regulatório for muito difícil de permitir esse startup ir para frente, leis e restrições, e conselhos de classe, se isso for muito impeditivo, a coisa não floresce. É como plantar e não regar. E o quinto e último, que é fundamental, é uma cultura empreendedora na sociedade. Se a sociedade tiver cultura empreendedora, a cultura for, não, tem que trabalhar somente em grandes empresas ou serviço público, as pessoas não se arriscam. Então, e aí, em cultura empreendedora, isso tem que vir desde da escola, e o ambiente de negócio tem que permitir que floresça isso. Então, são as condições básicas para um ecossistema de startup realmente funcionar. Mas eu acredito que qualquer país tem obrigação de fomentar a inovação. Sem inovação, não vai para frente. Sem inovação, no mundo de mudanças muito rápidas, ele vai ficar para trás. Nós estamos falando de Brasil, de Angola, Moçambique, Cabo Verde. Independente de cada país, das peculiaridades de cada país, a inovação ela é obrigatória em todos os países. Então, eu acho que vocês têm que olhar isso também com atenção. Eu não sei como é que está o ecossistema de startups nesses países, mas se não está sendo olhado com atenção, deveria ser olhado com atenção, porque isso é fundamental até para o futuro de cada país. Muito obrigada, César. Nós já estamos ao fim do nosso webinar. Deixei aqui tocar uns pontos que o César também falou e gostaria de repisar, que é as startups, pelo que eu entendi, a gente pode muito bem começar sem ir diretamente para as áreas médicas críticas, ir mais para as áreas mais de relacionamento, que é agendamento, e entre outras, que é aquilo que é possibilitar de tirar a parte que robotiza o médico, não é? Tirar o robô de dentro do médico, como o César tem falado em algumas passagens, tirar o robô de dentro do médico e, quem sabe, termos uma medicina mais humana e permitir que o médico faça a interação mais humana, enquanto que as interações mais repetitivas e mais que podemos passar para as máquinas, passamos para as máquinas. Depois, sobre o ecossistema que deve ser criado a nível dos nossos países, dos nossos continentes, é importante mesmo que nós tenhamos esse ecossistema a florescer, porque o que acontece é que quem tem que catalisar, a gente diz que sim, não precisamos esperar pelo governo, mas ele é o maior influenciador. O Santana respondeu sobre Ruanda e disse que vem de cima a ideia de implementar tecnologia, e ele é o maior catalisador, ele é o maior influenciador, então parte também de cima. É importante que haja esse envolvimento e essa intenção por parte das estruturas governamentais. Obrigado, César. Eu ia pedir a todos para deixarem suas considerações finais, para a gente terminar aqui o nosso livro. Agradeço muito a vossa presença, eu acho que deixamos aqui algumas contribuições muito importantes. Fiquem à vontade para deixar as vossas contribuições finais, considerações finais. Então,
Vamos começar da esquerda para a direita outra vez. Bom, escutando aqui a doutora Elisa, falou muito bem de um aspecto que durante todo o percurso do meu trabalho, digo-se que eu trabalhei com a Ordem dos Médicos de Cabo Verde, com o bastonário da Ordem dos Médicos durante todo o percurso, e realmente houve sempre essa necessidade de um médico se sentir a mão no paciente. Portanto, dizíamos sempre que a mão no paciente é algo que o médico, portanto, por si só a máquina nunca vai substituir. Portanto, o médico tem que se sentir, portanto, aqui parece algo muito mais humano, né? Tem de haver. Bom, passando essa parte, nós passamos para uma fase de trazer à solução um segundo elemento, portanto, que é o cuidador. Nós introduzimos o conceito do cuidador, portanto, que vem na sequência do que o César estava a falar. Portanto, o cuidador é aquela pessoa que vai fazer, então, a interação entre o paciente e o especialista. Portanto, esse cuidador é que vai estar próximo do paciente e terá sempre, o paciente terá sempre a mão do cuidador. Portanto, é uma solução que nós trazemos de forma que o médico consiga fazer, então, sempre a sua análise, o seu diagnóstico, sempre com mais à vontade. Digamos que não é 100%, porque não tem a sua mão, mas terá sempre alguém que está perto do paciente. Bom, isto é só para dizer a doutora Elisa como é que nós pensamos nesse caso. Dizer também as minhas considerações finais que os startups em Cabo Verde também estamos muito bem num ecossistema de startups em Cabo Verde. O governo tem apostado nas startups. Nós estivemos na Web Summit o ano passado, em Portugal, e também temos vindo a crescer, portanto, ao nível da África também, de todo o mundo. Nós temos vindo a trazer algumas inovações, estou a falar do caso de Cabo Verde, e realmente esperemos que consigamos atingir ainda pontos mais altos no nosso ecossistema de startups. Dizer também que a questão que o Santana falou, nós temos um problema que é nós não conseguimos atingir a capacidade do Ruanda por nós termos ainda, penso eu, teremos que ter uma capacidade governativa desse nível. Portanto, o Ruanda realmente traz a nós um caso de sucesso, porque possui, e todos nós sabemos, um presidente muito, portanto, que é um presidente que tem feito muito pelo país e tem tido uma linha condutora em termos de tecnologias e inovação fora de série, portanto, e outras áreas. Também essa capacidade governativa dos países também é muito importante, conforme a César disse, para catalisarmos as nossas inovações, para nós sentirmos mais apoio, porque criar startups e ser empreendedor é algo que realmente só vem de pessoas com muita força de vontade, porque é muito complicado ter startups em África, porque são muitas barreiras, é um esforço que não é nada, portanto, não é compensar por investimentos ou financeiros. Portanto, nós, para conseguirmos para termos pessoas para investir em nós, para fazermos fundraisers, conforme dizem em África, é muito complicado. Portanto, na Europa, nos Estados Unidos, as startups que já existem há muito mais tempo, conseguem fundos, conseguem investimentos, conseguem ir para a frente, outras que não vão para a frente, mas que tentaram, que arriscaram. Mas é assim, inovação sem risco, sem assumir o risco, nós não conseguimos ir para lado nenhum. Portanto, os governos têm que ter essa decisão, têm de investir, têm que arriscar na inovação, têm que arriscar nas startups e daí obter depois, mais tarde, terão certeza, obter valor acrescentado. Portanto, quando digo valor acrescentado, é algo que realmente vale a pena, que vai trazer mais saúde a todos, vai nos dar a todos muito mais anos de vida, porque precisamos
precisamos. Portanto, só para terminarmos, considerações com esta história do Covid, desejo a todos muita força e estejam seguros. Obrigado. Terminamos. Eu agradeço pela iniciativa. Espero que não seja o primeiro nem o último e que possamos participar em outros, com outros temas e de interesse de todos nós, mas devo aqui deixar uma experiência que eu tive pela primeira vez com as tecnologias, não é? Ou com a inteligência artificial. Foi em Singapura, onde pronto, eles tinham ou têm, não é? Robôs que funcionam a nível dos hospitais, mas nesse dia em que eu fui a um grande hospital fazer a visita, por uma peçazinha um dos robôs deixou de funcionar e pronto, ficou tudo atrasado porque não se fez medicação a hora, não se distribuiu alimentação a horas e pronto, congestionou o sistema. É muito bom, sim, parabéns ao Rómulo. Acho que sim, que devemos trabalhar para que a nossa África, e principalmente nós somos países irmãos da CPLP, haja essas tecnologias, mas que a mão do homem tem que estar sempre presente, porque, como dizias, e eu repito, não é? É mesmo a mão, é sentindo, porque de outra forma não vai ser possível só seguirmos com as máquinas. Obrigada mais uma vez e até a próxima. Obrigada, Santana. Tenho pouco como considerações finais, senão mais uma vez agradecer e dar os parabéns pela iniciativa. Como a doutora Elisa disse, esperemos que este não seja o último, mas sim um de vários, onde possam ser discutidos outros temas relacionados com a saúde e que aflige a todos nós. E uma palavra de apreço ao César e ao Rómulo, que é de louvar a coragem do Rómulo em tentar envergar pelo empreendedorismo, desenvolvimento de tecnologias num ambiente difícil como o nosso, e ao César pelo facto de, pelo que eu pude perceber, apoia e faz parte e como mentor e inclusive um anjo de startups nessa área, e que algumas em algum momento mais tarde provavelmente irei poder pedir mais informação só para perceber, da mesma como eu já sei do Rómulo, a aplicabilidade dessas tecnologias no nosso país. Obrigada e é só isso. Obrigado, Santana. César, quer deixar as últimas palavras? Palavras finais. Bom, antes de mais nada, parabéns, Sásia. Foi ótimo estar aqui nesse painel com vocês, Elisa, Santana, Rômulo. Eu aprendi muito sobre África. A gente acaba não estudando a fundo os problemas e vemos que muitas vezes são coisas muito similares. A gente tem muitas coisas parecidas que a gente poderia cada vez mais tentar resolver em conjunto. Eu acho que nós temos alguns pontos em comuns: Brasil, e Angola, Moçambique e Cabo Verde. O primeiro é a língua. Nós temos uma língua em comum, quer dizer, a colonização teve origens parecidas. Começou com Portugal, quer dizer, tem uma cultura africana no Brasil, quer dizer, então existe todo um elo de ligação. E eu acredito que se a gente conseguir cada vez mais, eu acho que vocês com essa iniciativa, você, Elisa, e o Canito, conseguindo reunir sempre, ou cada vez mais,
esses países, através de discussões e, eventualmente, até criando alguma comunidade mais ampla, digamos, que até atrai investimentos, atrai iniciativas maiores, eu acho que pode ser extremamente produtivo, né? Acho que é importante que os governos, sim, participem, mas a sociedade ela tem que dar uns passos por si também. E talvez a gente consiga dar esses passos, né? Então, de minha parte, eu estou à disposição para ajudar no que for possível, compartilhar informações. Se vocês precisarem de alguma informação adicional, estou sempre aqui à disposição. Qualquer outro debate sobre o assunto, isso me atrai, porque é um tema, saúde é um tema que me atrai muito, eu estou investindo muito nessa área. E no mais isso, quer dizer, eu acho que cada vez mais a gente pode criar não ser só uma comunidade de língua portuguesa, mas serem países que são cada vez mais próximos e tentarem resolver juntos muitos dos problemas que, pelo que vejo e pelo que aprendi de vocês, tem muitas coisas que são similares. Tem uma diferença, mas nós temos muitas similaridades. Se a gente puder trabalhar trazendo de bom das diferenças para resolver as similaridades, todos nós vamos ganhar com isso. Então, parabéns aí pela iniciativa. Muito obrigada a todos, muito obrigada por terem aceito esse convite, foi um prazer ter-vos aqui. Ter Moçambique, Angola, Cabo Verde representado, não podia estar representado de melhor forma. Eu gostei também, aprendi bastante. Bem, resumidamente, aqui falou-se de tópicos desde os problemas até o quanto a inteligência artificial poderia ter um efeito positivo na saúde pública se nós tivéssemos conseguido resolver alguns problemas de base, que eu acho que é aí onde a gente tem que começar a olhar quais são os problemas de base que existem e quais é que podem começar a ser resolvidos e se calhar começar a ter tecnologias um pouco mais básicas até conseguir ter os dados coletados, um ambiente regulatório a nível de lei de proteção de dados também organizado, e aí aos poucos nós vamos conseguir ver o impacto da tecnologia e a seguir da inteligência artificial na medicina. Também é realidade que desde que as tecnologias estão a evoluir, a esperança de vida também tem aumentado bastante. E nós também podemos olhar por ali que inteligência artificial, tecnologia, está a trazer para nós novas realidades. Hoje a gente vê pessoas que antes eram com 50 anos, a gente via muito velhas, hoje a gente vê pessoas com 50 anos bastante novas. E até a minha mãe ainda confunde-se com a minha irmã, então a gente fica a ver que, de certa forma, é possível ter muita coisa a acontecer. E nós temos que começar de algum lugar. Nossos países também não podem ficar simplesmente a assistir. Temos que começar e temos que começar a coletar dados. Os ficheiros nos hospitais já não fazem tanto sentido assim. Eu sempre me questionei por que existem tantas pastas e tantos files. Eu viajo, vou à África do Sul, vou a todos os países e sempre há muitos files. Eu não consigo entender por que ainda usas tantos files em vez de estar a sistematizar a informação. Mas eu vejo, agora já começa-se a sistematizar um pouco e aos poucos vamos chegar lá. Enfim, obrigado mais uma vez. Em nome da Tecnoplast e da Tec 21 África, a gente agradece